Destaque no Panorama CBN: a condenação dos mandantes do assassinato de Marielle Franco, as controvérsias depois da aprovação do PL antifacção e o julgamento dos penduricalhos do funcionalismo no STF. Panorama CBN. Olá, bem-vinda, bem-vindo. Eu sou Nadédia Calado. Essa é a segunda edição do Panorama CBN e a gente te conta em menos de 30 minutos as principais notícias do dia. Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal condenou os réus acusados de mandar matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes, crime que aconteceu em março de 2018 no Rio de Janeiro. Votaram pela condenação o relator Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia e o presidente da primeira turma, Flávio Dino. Cabe recurso ao próprio STF. Foram condenados Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, por duplo homicídio, homicídio tentado e organização criminosa armada, e Chiquinho Brazão, deputado cassado, por duplo homicídio, homicídio tentado e organização criminosa armada. Os dois, que são irmãos, foram condenados a 76 anos e 3 meses de prisão. Também Rivaldo Barbosa, delegado e ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, por obstrução à justiça e corrupção passiva. Ele foi condenado a 18 anos de prisão e foi absolvido da acusação de homicídio qualificado por dúvida razoável. Ronald Paulo, o Major Ronald, policial militar, condenado por duplo homicídio e homicídio tentado a 56 anos de prisão. E Robson Calisto, o Peixe, policial militar e ex-assessor de Domingos Brazão, por organização criminosa, pena de 9 anos de prisão. Também foi determinada a perda de função pública de Domingos Brazão, Rivaldo Barbosa, Ronald Pereira e Robson Calisto. Eles ainda foram condenados a pagar indenização de R$7 milhões para as famílias das vítimas e para Fernanda Chaves, assessora que sobreviveu ao ataque. O ministro relator Alexandre de Moraes destacou que os irmãos Brazão são membros de uma milícia motivados por questões políticas, racismo e misoginia. O assassinato de Marielle Franco precisa ser compreendido, como eu disse, não apenas como um atentado contra uma parlamentar, um crime só por fins financeiros, mas financeiros, econômicos e pior, um crime na ideia de dominação do crime organizado, mas também como um episódio de violência política de gênero destinada a interromper a atuação de uma mulher pobre, uma mulher preta, que ousou de encontro aos interesses de milicianos, homens e brancos e ricos. O voto decisivo foi o da ministra Carmen Lúcia, que destacou a violência política de gênero e o machismo estrutural. Eu me pergunto, senhoras e senhores, quantas Marielles o Brasil permitirá sejam assassinadas até que se ressuscite a ideia de justiça nesta pátria de tantas indignidades? Quantos Andersons nós ainda vamos ver chorar? Quantas Luiaras, Arthur vão ficar órfãos para que o Brasil resolva que isto não pode continuar e que esse Estado de Direito não é retórica? A reportagem da CBN acompanhou uma coletiva de imprensa de familiares das vítimas. Vamos ouvir a palavra de Luiara Silva, filha de Marielle Franco. Há 8 anos, a gente continua ecoando a pergunta de quem mandou matar Marielle e hoje a gente sai com a resposta, que dá pra gente minimamente um alívio, mas a gente sabe que a justiça é muito maior do que isso. A justiça passa, pela indenização, pela reparação, pela não repetição, mas hoje, acho que ontem, completaram os 94 anos, enfim, que a mulher tem o direito de ser votada e votar. Então, acho que hoje, para além disso, uma resposta aos 46.502 eleitores da minha mãe. Também falou a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, irmã de Marielle. Tirar do meu peito uma fala que ecoa dentro de mim há 8 anos, E eu falo isso agora com muita dignidade, de cabeça erguida, com o caráter que eu tenho da minha família. Eu cheguei poucos minutos depois do assassinato da minha irmã e eu jurei ali mesmo que eu ia honrar o sangue da minha irmã. E assim a gente está fazendo. Então, antes de falarem ou pensarem qualquer coisa contraindo o meu caráter e a memória de Marielle, vão ter que lidar com os fatos.
E os fatos hoje são esses que vocês viram aqui. E a viúva de Marielle, a vereadora pelo Rio de Janeiro, Mônica Benício. Para uns, a impressão era que jamais ia chegar. Marielle se torna um símbolo, mas porque a sociedade assim o fez. Porque acredita que este país pode ser muito melhor do que ele é atualmente. Justiça por Marielle não é um slogan, é uma tarefa de vida. É a luta pela construção de uma sociedade onde Marielles e Andersons possam viver, florescer e jamais serem assassinados pelo que são. E é esse o recado que a gente deixa aqui hoje, escrito na história da democracia brasileira, para que nunca mais aconteça. Também estava presente a viúva do motorista Anderson Gomes, Ágata Arnaus. Ainda há esperança, ainda há quem faça o bem, e aí sim, o mal não vai sobreviver. Eu tenho fé ainda, hoje foi prova disso, e eu espero que alcance também muitos outros casos, muitas outras pessoas que também aguardam resposta. O pai de Marielle, Antônio Francisco da Silva Neto, participou dessa coletiva, mas não deu declarações. Ele disse que não se sentia bem. A gente volta a falar sobre o PL antifacção, lembrando que houve um acordo para que ele fosse aprovado na última madrugada, mas deputados da base do PT na Câmara defenderam alguns vetos. A bancada soltou uma nota criticando principalmente o que chamou de blindagem das bets, já que houve um destaque para retirar o trecho que previa que a taxação das bets financiasse o combate às facções. Outro ponto de discórdia foi a retirada de fundos da Polícia Federal. O deputado Odair Cunha, ex-líder do PT na Câmara, falou sobre trechos que acredita que deveriam ser vetados. O tema da prisão preventiva, da forma como ficou muito lato sensu, muito amplo. Segundo esse tema, também de direito de votar, eu acredito que é um direito constitucional, portanto é um texto inconstitucional, independente do mérito, se tu é a favor ou contra, acredito que é inconstitucional, como outros pontos também, que é essa coisa de querer enfraquecer a Polícia Federal. O presidente da Associação dos Delegados da Polícia Federal, Edivandir Paiva, também se queixou. A expectativa nossa era de criação de mais fontes de recurso, né? Porque não temos tantas assim. Nós sentimos falta de um diálogo mais aprofundado com ele. Acho que a Polícia Federal em si também não teve essa oportunidade, como tivemos no Senado Federal. No Senado Federal nós tivemos bastante abertura do relator para levar toda a nossa visão sobre o projeto, né? Na Câmara, infelizmente, isso não ocorreu. Da maneira como está em relação ao talvez o principal órgão de combate à criminalidade, não houve avanço. Em nota pública divulgada nesta quarta, o Conselho Nacional de Secretários de Segurança Pública afirmou que a versão votada foi resultado de um processo institucional qualificado, técnico e republicano, construído a partir do diálogo entre todos os atores que estavam incluídos nos melhores propósitos em melhorar a segurança pública no Brasil. Enquanto a gente grava essa edição, o STF julga a suspensão dos penduricalhos salariais no funcionalismo público. Na abertura da sessão, o ministro Flávio Dino fez um aceno ao funcionalismo, diz que não quer colocar em xeque prerrogativas e direitos de nenhuma categoria profissional. Qual o teto que vigora hoje no Brasil? Quem souber responder essa pergunta ganha um prêmio. Ninguém sabe. Hoje nós devemos ter aproximadamente 2.000 ou 3.000 tetos vigentes no Brasil. Esse é o fato. Porque depende da interpretação de cada órgão pagador sobre verbas remuneratórias e indenizatórias. Uma vez que é impossível garantir a autoridade da decisão do tribunal com esse estado fático. E tampouco é possível deslindar cada caso concreto, porque hoje, objetivamente, teto de R$46 mil só é observado no Supremo e mais, talvez, uma meia dúzia de órgãos. Também falaram representantes de magistrados brasileiros e a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, que defenderam os penduricalhos. A gente segue na expectativa dos votos dos ministros e atualizações, como sempre, você acompanha na programação da Rádio CBN, no site cbn.globo.com e nas próximas edições aqui do Panorama. Também no momento em que a gente grava essa edição, chega a 46 o número de mortos em decorrência das fortes chuvas que atingem a zona da Mata Mineira desde a última segunda-feira.
Juiz de Fora é a cidade mais atingida, com 40 registros, e as outras 6 mortes aconteceram na cidade vizinha de Ubá. Vitória Cristina é moradora do Parque Bournier, em Juiz de Fora, um dos bairros mais afetados. Ela perdeu a mãe e a filha de apenas 2 anos nos deslizamentos de terra. Segundo ela, 12 casas, incluindo a da família dela, vieram ao chão rapidamente durante a forte chuva. Não teve nem tempo de fazer alguma coisa, foi rápido, caiu o raio assim, ó, pá, já saiu derrubando tudo, não deu nem uma brecha para me pegar minha menina. Porque minha menina estava dormindo na parede de lá, na cama dela, eu deitada vendo novela. Aí já tava aquela chuva forte, já tava aquele alerta, mas eu nunca imaginei que ia cair aqui. Perdi minha menina de 2 anos, que é muito triste para mim, que eu não sei nem se eu vou conseguir ver ela no caixãozinho. Minha mãe, é muito difícil pra mim. E, tudo que eu tinha na minha vida, mais importante era minha mãe e minha filha. Tudo, dinheiro nenhum comprava isso. O Corpo de Bombeiros ainda busca desaparecidos na região, entre escombros e entulhos em várias partes das 2 cidades. Por enquanto, tem 21 desaparecidos, 19 em Juiz de Fora e 2 em Ubá. O porta-voz do Corpo de Bombeiros, Tenente Henrique Barcelos, falou sobre os trabalhos em andamento. Mas o corpo foi encontrado aqui no Parque Bournier, localidade de Juiz de Fora, onde estamos trabalhando, buscando pelas vítimas de soterramento causadas pelas chuvas que acometeram a zona da Mata Mineira. Ainda trabalhamos buscando por 25 vítimas não localizadas em Juiz de Fora e 2 vítimas no município de Ubá. É importante que nesse momento prezemos pela segurança de todos os envolvidos, inclusive aqueles que se prontificam como voluntários, para que não causemos alarde, inclusive à população, de maneira desnecessária. A Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia em queda de 0,13% aos 191.247 pontos. O dólar comercial caiu 0,6%, cotado a R$ 5,12. O euro vale R$ 6,05, queda de 0,36%. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em uma declaração ao Congresso dos Estados Unidos, no tradicional discurso do Estado da União, voltou a falar sobre um 3º mandato, algo que é ilegal para um presidente no país. Ele afirmou que essa sua atual legislatura deveria ser a 3ª, mas disse que coisas estranhas acontecem. Desde que voltou ao cargo no ano passado, o presidente americano tem repetidamente cogitado a ideia de concorrer a um 3º mandato, apesar da 22ª emenda da Constituição proibir que presidentes sirvam por mais de 2 mandatos. Em março, ele disse à NBC News que não estava brincando sobre se candidatar em 2028, acrescentando, abre aspas, muita gente quer que eu faça isso, fecha aspas. Guarda-costas cubanos mataram 4 pessoas que estavam em uma lancha com matrícula da Flórida, nos Estados Unidos, depois de um confronto em águas territoriais de Cuba. Segundo o comunicado oficial, a embarcação foi detectada na manhã desta quarta-feira, a cerca de 2 quilômetros da costa do município de Corralillo, no norte da ilha. De acordo com o governo, uma unidade com 5 militares a bordo se aproximou para identificar a lancha. Nesse momento, ainda segundo a versão oficial, os ocupantes da embarcação abriram fogo contra os agentes cubanos. O Ministério do Interior afirmou que, como consequência do confronto, 4 agressores foram mortos e 6 ficaram feridos. Os sobreviventes foram socorridos e receberam atendimento médico. O comandante da embarcação cubana também se feriu. Cuba declarou que mantém a disposição de proteger as águas territoriais e afirmou que a defesa nacional é um pilar para garantir a soberania e a estabilidade na região. As autoridades disseram que o caso segue sob investigação. A CPI do crime organizado no Senado aprovou nesta quarta-feira requerimentos de convocação do dono do Banco Master, o empresário Daniel Vorcaro, e de José Carlos Dias Toffoli e José Eugênio Dias Toffoli, irmãos do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Também foi aprovada a quebra de sigilo da empresa Marite Participações, que pertence ao ministro e aos irmãos, referente ao período de fevereiro de 2022 a fevereiro de 2026. O colegiado decidiu avançar nas apurações que envolvem o Master e autoridades da República.
Entre as medidas aprovadas também está o requerimento ao COAF para o envio do relatório de inteligência financeira e a quebra dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático do Banco Master, incluindo o período de janeiro de 2022 a janeiro de 2026. O objetivo é identificar operações financeiras atípicas, estruturas de ocultação patrimonial e possíveis conexões com organizações criminosas. Além dos requerimentos do relator, a CPI também aprovou a convocação do ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, do ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, ligados ao governo Bolsonaro. Foram convidados os ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, a advogada Viviane Barsi de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes, o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, e o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. No caso de convites, não tem obrigação de comparecimento à CPI, mas os que foram convocados são obrigados a comparecer. Segundo o relator da CPI, Alessandro Vieira, a aprovação dos requerimentos marca uma fase decisiva da investigação. Ela é histórica, dentre outras coisas, porque a gente consegue aprovar convites e convocações que permitem a investigação de um presidente de banco que praticou uma fraude acima de 50 bilhões de reais e também abre a possibilidade de esclarecer a eventual envolvimento, participação de figuras ligadas a ministros da Suprema Corte. Ninguém está sendo condenado previamente, mas é preciso investigar, porque numa república de verdade, todo mundo pode ser investigado, todo mundo é igual debaixo da lei. Estava prevista para essa quarta a oitiva do ex-deputado estadual do Rio de Janeiro, TH Joias. O ex-parlamentar, lembrando, foi preso em setembro do ano passado, depois de ser acusado de ter ligações com o Comando Vermelho. Mas o STF não deu aval em tempo hábil para o deslocamento dele até Brasília e o depoimento foi adiado. E o depoimento do dono do Master, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, foi remarcado para o dia 10 de março. Os detalhes de como Daniel Vorcaro vai de São Paulo até Brasília e como vai ser a custódia dele ainda não foram divulgados. Vorcaro usa tornozeleira eletrônica desde que deixou a prisão, ocorrida durante a Operação Compliance Zero da Polícia Federal em novembro passado. O desembargador Magid Lauer, da 9ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, voltou atrás sobre a absolvição daquele homem de 35 anos acusado de estupro de vulnerável contra uma menina de 12. O caso, lembrando, aconteceu em 2024 em Indianópolis, no Triângulo Mineiro. O magistrado relator do caso tinha votado pela absolvição, considerando que tinha vínculo afetivo consensual e concordância da família, mas agora, em decisão monocrática, acolheu o recurso do Ministério Público de Minas Gerais e restaurou a condenação. Ele também condenou e mandou prender a mãe da vítima. Em novembro de 2025, o homem e a mãe tinham sido condenados a 9 anos e 4 meses de prisão. Ele por conjunção carnal contra a menina e a mãe por ter se omitido. Os réus recorreram e Lauer absolveu em segunda instância, sendo acompanhado por um outro desembargador, enquanto uma desembargadora apresentou voto divergente, mas foi vencida. Com essa nova decisão, a Polícia Militar de Minas Gerais confirmou que os dois já foram presos. E falando desse mesmo desembargador, depois da repercussão do caso, um primo dele, Saulo Lauer, de 42 anos, denunciou formalmente Magid Lauer por tentativa de abuso quando ele tinha 14 anos. Saulo prestou depoimento ao Conselho Nacional de Justiça. Ele relatou que o desembargador é primo da mãe dele e que depois do abuso recebeu um telefonema do magistrado. Diz que o juiz ligou para ele depois do fato e pediu que ele não contasse para ninguém porque tinha sido uma brincadeira e um momento de estresse. Falando agora das movimentações eleitorais, o deputado federal Guilherme Derrite, do PL de São Paulo, confirmou que vai ser candidato a senador por São Paulo na eleição desse ano. O parlamentar afirmou que conta com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro e do filho dele, Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato à presidência da República. Eu fico feliz em ter o apoio do presidente Bolsonaro, do senador Flávio Bolsonaro, consolidado para uma das vagas do Senado, mas deixei muito claro para o presidente Bolsonaro e para o senador Flávio que eu sou soldado desse grande time que está sendo formado. Eu serei candidato ao que o senador Flávio Bolsonaro me designar, claro, isso em decisão conjunta com o presidente Bolsonaro também. Eu não tenho essa vaidade de querer vaga
para isso, para aquilo que for melhor para o grupo. Flávio Bolsonaro disse que o candidato para outra vaga no Senado por São Paulo ainda não foi definido. A escolha, segundo ele, depende de algumas análises e conversas. E com relação à segunda vaga lá no Senado, ele pediu mais uma vez para aguardar e analisar mais pesquisas e conversar com mais algumas lideranças e também com o Eduardo Bolsonaro para a gente tomar uma decisão, né, com mais tranquilidade um pouquinho mais para frente. Né? As declarações foram dadas depois da visita dos dois ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Eles estiveram na Papudinha, em Brasília, na manhã dessa quarta-feira. E Flávio Bolsonaro também confirmou os nomes do ex-vereador Carlos Bolsonaro e da deputada federal Caroline Detoni na disputa ao Senado pelo partido em Santa Catarina. Ele admitiu que o apoio ao senador Esperidião Amin, do PP, também era cotado para o posto, mas disse que a decisão foi lançar a chapa pura com 2 nomes do PL. O Santa Catarina é um lugar que ele já tem a decisão tomada, que o governador Jorginho é o candidato à reeleição. Os nossos 2 pré-candidatos ao Senado são a Carolina Detoni e o Carlos Bolsonaro. Inclusive conversei com a mim ontem, aqui no Senado Federal, que, enfim, é uma pessoa que sempre foi muito próxima de nós, vota conosco, pensa como a gente também, mas na política é assim que funciona, lá o palanque está definido, porque são pessoas qualificadas. As 2 indicações foram alvo de disputas internas nos últimos meses, rachando a direita catarinense. O problema começou com o anúncio da pré-candidatura de Carlos Bolsonaro em Santa Catarina. Ele fez carreira política no Rio de Janeiro, foi vereador na cidade por 24 anos. O nome do filho 02 colocou em xeque um acordo do PL que justamente planejava apoiar um candidato do Progressistas. Nas negociações, interlocutores da deputada disseram à CBN que ela chegou a ser procurada por outros partidos para se lançar ao Senado. Dentro da sigla, tentaram convencê-la a tentar a reeleição, mas ela queria novos desafios dentro da política. Aliados disseram, inclusive, que o cargo de líder do partido no Congresso foi oferecido para ela, para ver se ela desistia ali de se lançar como pré-candidata ao Senado, mas a proposta claramente não foi aceita. Ela se reuniu nessa tarde em Brasília com a cúpula do PL para definir as estratégias políticas para as eleições. Participando do encontro, o senador Flávio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro e também o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Movimentações bancárias em dinheiro vivo e a nomeação de assessores com vínculos familiares estão entre os pontos que levaram o Ministério Público do Rio a retomar a investigação sobre suspeitas de rachadinha no gabinete do ex-vereador Carlos Bolsonaro. As informações constam num parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, obtido pela Globo News e confirmado pela CBN, apontando falhas na apuração anterior e indicando que etapas importantes da investigação não foram concluídas. Esse caso tinha sido arquivado em setembro de 2024. Na ocasião, 7 integrantes do gabinete foram denunciados por peculato, mas Carlos Bolsonaro não foi incluído. No início de 2025, o juiz responsável apontou omissões e contradições e mandou o procedimento para ser analisado novamente pelo Ministério Público do Rio, que decidiu continuar as investigações. Entre os pontos que vão ser analisados estão a forma de pagamento do plano de saúde do ex-vereador, a compra de um apartamento em Copacabana por um valor considerado abaixo do mercado em 2009 e acessos frequentes a um cofre bancário. Carlos Bolsonaro deixou a Câmara Municipal há 2 meses e vai disputar, como a gente falou, o Senado por Santa Catarina. A CBN tentou contato com a defesa do ex-vereador e ainda não teve retorno. A Polícia Federal fez uma operação nessa quarta, tendo como alvos o ex-senador Fernando Bezerra Coelho, o ex-prefeito de Petrolina, Miguel Coelho, e o deputado federal Fernando Filho. A ação mirou combater uma organização criminosa acusada de movimentar um esquema de fraudes em licitações, corrupção e lavagem de dinheiro. O objetivo da Operação Vassalos é investigar a ocorrência de fraudes e desvios de emendas parlamentares. A suspeita é que o esquema tenha movimentado bilhões em recursos. Foram expedidos 42 mandados em Pernambuco, Bahia, São Paulo, Goiás e Distrito Federal. A defesa do ex-senador e do deputado diz que não teve acesso à decisão. O ex-senador disse em nota que todos os recursos de emendas foram corretamente destinados. Segundo a PF, a organização estaria desviando recursos de emendas, direcionando licitações para uma empresa vinculada ao grupo e, em seguida, os valores desviados eram encaminhados para o pagamento de vantagens indevidas e ocultação de patrimônio.
Em um pequeno destaque sobre saúde, o Ministério da Saúde confirmou 88 casos de Mpox no Brasil até o momento. Outros 2 casos, um em São Paulo e outro em Santa Catarina, ainda estão em análise. Nenhuma morte foi registrada. Panorama CBN. Para fechar sua participação, chegou aqui para mim a mensagem do Johan Moraes Alves, que diz que gosta muito do Panorama e que o programa está sendo a principal fonte de informações diárias dele. Fiquei muito feliz em saber. Ele pediu um beijo para a filha, a Luna Santos Moraes. Um beijão para vocês. Muito obrigada aqui pela mensagem, pela audiência. E você, ouvinte, se quiser mandar seu oi para a gente também, tem uma caixinha de comentários lá no episódio no Spotify. Tem meu Instagram também, @NADJCalado. E assim a gente vai encerrando essa edição. O roteiro e a produção foram feitos por mim, Nadédia Calado. A edição e a sonorização foram de Anderson Wendel, o Tico. Acompanhe também a edição da Manhã do Panorama, sempre às 7 nas plataformas com a Bianca Santos. Até amanhã! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.